Segundou, está no ar teu Felicast semanal que te coloca de frente com a felicidade. E a gente está nessa pegada aí de receber convidados especiais. E hoje nós temos aqui uma mãezinha representando toda mamãe que tem um filho PCD, pessoa com deficiência. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa mãe que tá demais. Você não pode perder o Felicast de hoje. Segundou, bem-vinda! É um prazer ter você aqui. Se apresenta para quem está em casa, saber um pouquinho quem é essa mulher, essa mamãe maravilhosa. Gente, o prazer é todo meu, Karina. Nossa, que alegria estar aqui com você. Eu sou a Viviane, sou professora de matemática, trabalho com o meu marido, ele é advogado, eu trabalho com ele, e sou acadêmica do 7º período de Direito. Estou vivendo aí. Não exerce mais a profissão de professora de matemática? Não exerço mais. Agora eu estou indo para o lado do direito. E sou mãe de duas meninas lindas. A Tainá, uma criança atípica, e a Lorena, uma criança típica. Qual que nasceu primeiro? A Tainá. A Tainá. A criança típica. Uhum. E qual que é a deficiência da Tainá? A Tainá, ela não tem diagnóstico fechado, né? Ela tem assim, ela nasceu bem, nasceu de parto cesárea de 37 semanas, apigar 10, evoluiu bem até 8 meses, falou monossílabos, andou segurando em cadeira, em móveis. Aí com 8 meses ela começou com estado febril e regredindo até ficar numa desnutrição de grau 3, ele chama. Essa desnutrição de grau 3, a criança fica alimentando com sonda, não movimenta. E aí os médicos começaram a investigar o que causou isso ou o que estava causando isso, mas não conseguiram chegar em um diagnóstico preciso. Eles conversaram comigo e com meu esposo, se eles não descobrissem o diagnóstico, mas melhorasse a qualidade de vida dela, se nós estaríamos felizes. E com certeza, né? Eu acho que é isso que todo pai quer, né? Nós falamos com ele que a gente não precisa saber o que aconteceu, o que poderá acontecer, o que está acontecendo. A gente quer que ela viva bem. Isso a Tainá está com quantos anos? 18 anos. 18 anos atrás, ou seja, não era aqui em Rondônia esse tratamento? Não, esse tratamento nós investigamos aqui em Rondônia, não conseguimos, fomos para o Amazonas, não conseguimos, fomos para Londrina, para o UEL, e lá eles conseguiram melhorar a desnutrição. Quando voltamos para Rondônia, ela começou a fazer anemia, só que só transfundia e não resolvia o problema. Transfundiu 9 vezes, durante 9 meses. Aí resolvemos levar ela para outro centro. Eu queria levar para o UEL, mas o médico que atendeu ela estava para o exterior fazendo curso. Aí vamos para um outro centro. Aí fomos para o Hospital das Clínicas e estamos lá até hoje, em consultas periódicas de 6 em 6 meses. Você não tem um diagnóstico preciso, mas a deficiência da Tainá é uma deficiência física, motora? Isso. Compromete? Ela é comprometida, ela não anda, ela não fala, ela tem comprometimento na fisioterapia, nos movimentos finos, né? Fina, grossa, essa psicomotricidade. Exato. Aí ela começou a alimentar sozinha de novembro de 2021 para cá. Pega a colher, derrama, faz bagunça, mas se vira. Já ajuda a mãe, né? Você já deixa ela no cantinho dela. Já ajuda e a mãe fica feliz porque é uma conquista para ela. A gente vê que ela está muito feliz. Agora mesmo esse mês ela começou segurando o pratinho mais perto da boca para não cair no chão, né? Já foi algo que ela percebeu. Ela percebeu isso, né? Ao invés dela deixar no chão ou na mesa, ela ergue. E faz arte também? Muitas artes. Abre geladeira, o portão que é de empurrar, ela empurra, que ela quer ir na rua. Enfim, é uma criança que apronta bastante. Tem outras mães, né, que têm crianças com autismo. Hoje nós temos inúmeras deficiências identificadas, né, e aí traçadas a esse nível diagnóstico, que vão proporcionar esse não desenvolvimento da cognição, da comunicação verbal, desse controle comportamental, e é muito comum as crianças ficarem resistentes a alguns comandos
E pessoas, vizinhos, às vezes pessoas da própria família mesmo, não entenderem e acharem que os pais ou os cuidadores estão maltratando a criança, às vezes por ouvir a criança sempre chorando, sempre gritando. Você já passou por alguma situação assim? Sei, inúmeras situações. Quando muda vizinho perto da minha casa, vizinho novo, aí eles geralmente vão lá no portão saber o que está acontecendo. Aí eu tenho que explicar. A comunicação da Tainá é gritando, né? Ela grita quando ela quer uma coisa, então as pessoas não entendem. Aí se a gente não entende imediatamente, ela chora. Aí o vizinho assusta, vai lá, eu vou explicar que ela é assim, né? Tal, mostro. Teve uma vizinha mesmo que eu tive que mostrar onde a Tainá estava tomando banho. Que não. Para ela entender, está tudo bem. Está tudo bem, é normal dela isso, né? Mas Hoje ela está medicada? hoje ela tem medicação. Tem medicação, mesmo não tendo um diagnóstico, tem medicações. Essas medicações que ela toma é para quê? Então, essa medicação que ela toma é para movimento de estômago, para não dar convulsão e para melhorar o estado neurológico dela. Porque foi como que eu falei, né? Eu levo ela no hospital, ela acompanha no Hospital das Clínicas. Lá eles vão olhar o que está acontecendo com ela. O movimento dela de estômago aumentou, nós vamos medicar para isso, né? As convulsões aumentaram, vamos medicar para isso. E ela usa um período e depois eles retiram essa medicação para ver se resolveu. E tem dado muito certo, porque foi como eu falei para o médico, eu não preciso saber o que ela teve. Eu quero ter ela para mim, com uma qualidade de vida melhor, já é o suficiente para mim. Porque às vezes eu posso ter um diagnóstico que eu não vou poder fazer nada. E eu, enquanto mãe, se eu tiver um diagnóstico e eu souber que tem uma saída para ela, eu vou na lua, nem que seja de vassoura, mas eu vou, né? Voando. Mas eu vou. E eles, assim, eles estão estudando o caso dela, já fizeram vídeo, já mandaram para o exterior, mas ainda nós não tivemos diagnóstico. O único diagnóstico que a gente tem é uma anemia chamada anemia sideroblástica em anel. Que foi feito o tratamento e ela não voltou mais. Não voltou mais. E qual que é a expectativa da Tainá de vida e se isso mudou? Porque geralmente quando tem uma doença rara assim, os médicos eles trabalham com essa probabilidade, né? A expectativa de vida. Então, a expectativa, eu até dou risada dessa expectativa, porque assim, se eu fosse confiar no médico eu não ia nem viver, né? Mas acima de tudo é Deus. A expectativa de vida da Tainá é até 3 anos de idade. Nossa, já passou, tem 15 anos, né? Isso. E na época que eu peguei esse diagnóstico, ela tinha 1 ano de idade. Nossa, que tortura até chegar esses 3 anos. Esses 3 anos. Então eu falei, eu vou viver esses 2 anos como se fosse o último, né? Então a gente viveu tudo em 2 anos. E confiando que não seria o 3º e último ano dela. E hoje ela tem 18 anos, evolui muito bem, está aprendeu a comer há pouco tempo, graças a Deus. Saúde. Nem gripe, né? Que legal. E eu digo assim, e ela superou as expectativas dos médicos, esse médico que falou isso, toda vez que eu chego lá ele fala assim, mãezinha, ela internou quantas vezes? Eu, nenhuma. Nenhuma? Eu, não, nenhuma. Mas ela come bem? Eu, come bem, comendo sozinha e tal. Então, assim, o diagnóstico é apenas um diagnóstico. Como que é a relação dela com a irmã? A relação é uma relação de possessão, eu digo. Porque ela quer a irmã para ela, ela não aceita dividir essa irmã. A irmã tem quantos anos? A irmã tem 10 anos, a Lorena. Elas dormem no mesmo quarto. Se a Lorena não estiver na cama dela, ela não dorme. Olha! Só que a Lorena, ela precisa viver a vida dela. Tem o espaço dela, né? E assim, é muito comum outras mães que de repente estão nos assistindo, às vezes doa tanto tempo para o filho que tem uma deficiência que às vezes acaba deixando um pouquinho o outro por não precisar tanto dessa mãe, né? Exato. Então assim, a Lorena ela quer estar todo o tempo com a Tainá. Muito compreensiva. Muito compreensiva. E ela entende a Tainá. Ela fala, não, Tainá, o que é isso que você está pedindo? Não estou entendendo. Fala de novo, me mostra de novo. E a Tainá quer muito estar junto com ela, a relação delas é muito próxima. Se assistir em televisão, elas querem estar junto, né? Se a Lorena recebe um amigo em casa, a Tainá quer estar junto, aí eu tenho que dar um limite. Um limite. Não, agora é a vez da Lorena, vamos lá para fora. Aí leva ela lá para fora. Outra coisa que eu quero saber é, porque assim, é muito comum, às vezes, o filho com alguma deficiência vir, às vezes, no 3º, no 2º filho. No seu caso, foi a primeira. Você ficou com medo de engravidar de novo? Fiquei, nossa.
todo Mas tempo. você quis. Mas eu quis. Foi planejado. Foi planejado. Eu quis porque eu acredito o seguinte, para cuidar da Tainá, só uma irmã ou um irmão, filho do mesmo pai, da mesma mãe, para ter o mesmo cuidado que eu tenho. Você pensou nisso, então? Se eu faltar, se meu marido faltar, o que vai ser da minha filha? Pela regra, o pai e a mãe morrem primeiro que os filhos. Então, quem vai cuidar da Tainá? É só um irmão, uma irmã, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado e tal. E eu vivi muito isso lá em São Paulo, com as outras mães que passaram por isso, né? Que a mãe faleceu e aí a criança ficou, o pai faleceu, entendeu? Aí como que ficou? Então, já que eu tive essa oportunidade, que eu digo assim, que foi uma oportunidade, Deus é perfeito em tudo. Ele me deu a oportunidade de ter a Tainá primeiro, né? Para mim ter um segundo, para me ajudar com tudo isso. Poxa, que legal. Outra coisa que eu acho importante a gente falar, que o mundo ele não é só cor-de-rosa, né? E é uma luta que eu vejo dos pais, é pela inclusão desse filho no ensino regular. Hoje a Tainá, ela frequenta a escola regular? É o 9º ano, mas assim, aí no 9º ano, porque eu sei que a Tainá tem umas limitações, e o que eu esperava da Tainá na escola, graças a Deus eu consegui. A socialização. A se comportar na mesa. Hoje ela frequenta só a escola especializada. Só a escola especializada. A PAI. Só a PAI. E as terapias a gente faz. Faz também, todas as terapias. Porque assim, é importante porque tem mães que às vezes estão lá naquele início, e eu não sei se você passou por isso, de ter dificuldade, de ter que brigar com a escola para ela ter esse espaço que é direito dela. Então, no início eu não passei. Eu nunca tive esse problema. Eu não sei se é por causa desse tom meu de voz. Mas eu nunca tive esse problema. E também, quando eu vou procurar alguma coisa para ela, eu já vou com os meus direitos todos anotados. Olha! Então, aí eu acho que a pessoa deve pensar assim, não tem como. Vai ter que ser. Porque eu vejo que muita mãe desiste porque não tem essa instrução jurídica, né? E aí a escola fala assim, não, ela precisa vir um dia só, 2, porque a gente vê muito isso, né? Eles diminuem os dias da criança estar lá. E como você falou, ela não está lá para esse desenvolvimento cognitivo, né? Mas ela está lá para aprender a se comportar, para socializar. Que nem hoje, como é quando você vai para um restaurante, para uma lanchonete? Se comporta muito bem, principalmente se tiver música ao vivo, aí a gente faz uma brincadeira com ela, pede uma música para ela, né? E aí ela curte horrores. Curte. Aí eu acho que na cabeça dela, assim, tipo, nossa, me conhece, ela tá falando a música pra Tainá, aí ela já se arruma na cadeira. Ela sabe que é o nome dela. Ela sabe que é o nome dela. E quando eu fui procurar a escola, eu tive sempre muito claro na minha cabeça as limitações dela. Então eu sei até onde ela pode chegar, e eu chegava na escola e falava, olha, o meu objetivo com a minha filha é esse, nada mais além disso, porque eu tenho consciência do que ela pode chegar. Então não adianta eu cobrar da escola aquilo que eu sei que meu filho não vai ter condições. Porque acima de tudo, os pais precisam ter os pés no chão e aceitar. Quando a gente aceita o que está acontecendo, fica mais fácil. Sim. A gente tem até mais força para lidar com a situação. Outra coisa importante é o motivo de você estar aqui, né? Você é uma mulher muito inspiradora, porque não se deixou abater, porque a gente sabe que não que ter um filho com deficiência seja um peso, mas ter um filho com deficiência vai exigir muito mais de qualquer pai, de qualquer mãe, isso é uma realidade. Porque no desenvolvimento de uma criança regular, a gente trabalha com a criança para que ela seja independente. E ter um filho PCD significa que ele vai ser dependente de nós para o resto da vida. Quando eu não estiver, alguém precisa estar. E eu vejo muitas mães, muitos pais adoecidos por desempenhar esse papel 24 horas do dia. Mulher, como você faz? Como você faz? Saindo daqui, minha gente, vocês acham, para onde você vai? Ela vai para a faculdade, ela vai para a faculdade estudar. Como você faz? Mãe, dona de casa, trabalha no escritório com o marido, faz a atividade física 2 vezes por dia. Eu não posso gastar meu réu primário assim. É onde você joga lá todo Isso é um processo, né? Foi o que eu falei. Primeiro a gente precisa aceitar. No meu caso, eu acho que foi bem mais difícil, porque até hoje eu não sei com que eu tô lutando, né? Eu não sei qual é a minha briga. Eu sei que tem um adversário, que é a doença, mas não sei que tipo de doença é e até onde essa doença vai.
e quanto tempo eu tenho. Mas eu tô lutando. E você parou de esperar esse tempo já também? Eu parei de esperar, porque eu acredito que não existe esse tempo. Outra coisa, pra gente cuidar de uma pessoa dependente, a gente tem que estar bem. Então eu tenho que fazer de tudo pra mim estar bem. Hoje você tem consciência e busca isso. E você não se sente culpada. Porque assim, de repente, mamãe, você que está aí em casa junto com a gente, quantas vezes recebe o convite de uma amiga, né, para tomar um café, um chá, e não vai caber essa criança, esse adolescente em todo lugar. Que nem você tem essa consciência que a sua filha ela exige um maior cuidado, dá trabalho, chama atenção, tem lugar que não dá. Para ela, eu não posso dar uma atenção para outra pessoa. Então, olha só, ela não aceita dar atenção pro pai dela. Então, eu tenho que tirar um tempo com ele. Então, a gente tira um tempo. Ela entende muita coisa. Se eu falar assim, Tainá, hoje eu e seu pai nós vamos sair para namorar, ela não vai aceitar. Ela não vai dormir, ela vai arrumar alguma coisa. Então eu não falo. Eu falo assim, olha, o pai e a mãe vai na reunião de trabalho. Nós vamos e foge, some os dois. Tchau, obrigado, tá tudo bem. Arruma alguém para cuidar. Com que frequência vocês fazem isso? Uma vez por semana. Olha, que legal. Sai da cidade, bate e volta, dorme fora. Dorme fora e avisa. Tá aí o segredo pro casamento durar. Essa é, eu aconselho todas a fazer, tanto as mães típicas como a típica. É um momento a dois, é um negócio assim de você, eu vou me arrumar pra sair, vou arrumar meu cabelo, vou fazer minha unha, vou escolher uma roupa, né? Então é uma coisa diferente. E assim, independente se você tem um filho com deficiência ou não, essa individualidade ela é importante, né? Que legal que você pode contribuir dessa forma, porque assim, não tem nada pior do que você deixar de viver em decorrência dessa função que não vai passar. Não vai. Faz parte da realidade, faz parte da tua vida. Então, que nem você falou, invista em você, mamãe. Seja feliz, faça atividade física. Dá uma fugida de 10 minutos, toma um cafezinho com a amiga. Você já vai voltar. Que nem você volta da faculdade, fala bobagem, dá risada. Como que você chega em casa? Eu chego tão falante, coitado do meu marido. Eu falo, Sidney, senta aí, deixa eu te contar. Menino do céu. Se você souber o que aconteceu isso, aconteceu aquilo, é outra coisa. É outra coisa. A cabeça, né? Essa relação também do casal é muito importante. Meu marido ele sempre foi muito parceiro. Então, antes de eu criar essa rotina, foi um processo para criar essa rotina. Aí, o que eu fazia? Quando eu estava muito chateada, muito estressada, ele via que eu não ia dar conta, ele vai dar uma volta, vai tomar um café, deixa que eu fique aqui, chama fulano, vai tomar um café. Aí eu não queria. Ele então faz o seguinte, eu vou ficar com as meninas aqui dentro de casa, você chama a pessoa, toma um café ali na área, pronto. Então é muito bacana essa rede de apoio. Mas eu não tenho marido, como eu vou fazer? Mas você deve ter uma amiga, uma vizinha, sabe por quê? A gente precisa aceitar o que está acontecendo para poder ajudar o outro. Eu tenho certeza que minha filha precisa de mim, mas como que eu vou ajudar ela se eu não estou bem? Eu vou precisar de ajuda, e não vai ser um precisando de ajuda, vai ser dois. Você falou algo importante, eu acho que tudo que acontece com a gente, primeiro estágio é a aceitação. Porque quando você não aceita, você fica arrumando desculpas e se enganando, né? Durante esse processo. Quanto antes você aceita, você consegue encaixar a sua vida e se moldar diante dessa realidade que é sua e que você vai ter que continuar convivendo com isso e viver isso de uma forma saudável para todo mundo, feliz para todo mundo, gostosa para todo mundo. É que nem eu sempre encontro você, que a gente mora numa cidade pequena, hora ou outra realmente tá só ela e o maridão, né? Reunião de trabalho, e às vezes eu encontro ela com as meninas, e assim, eu acho que você sai muito mais do que muita gente que não tem um filho atípico, um filho com deficiência. Você já parou para se dar conta disso? Já parei, porque qualquer coisinha aí a gente precisa sair hoje. A gente precisa sair hoje. E assim, quando aconteceu isso comigo, olha, há 18 anos atrás, hoje eu paro e penso. Na época eu tinha duas saídas. Ou eu pegava aquela situação e me trancava e ia ficar triste pro resto da minha vida, me culpando, ou eu aceitava aquilo e ia viver da melhor forma possível, né? E foi isso que eu fiz. Qual que é a dica que você dá
para a mãe que está em casa, que tem um filho com deficiência já há muito tempo, ou de repente acabou de receber esse diagnóstico e não sabe como viver daqui para frente, porque hoje você está muito consciente de tudo isso, mas um dia você já teve muita dúvida, muita dor, muita angústia, muito sofrimento aí. Primeira coisa, mãezinha, assim, ó, não se culpe. Não se culpe. Aconteceu, você não pode mudar. É doído a gente falar isso, mas você não pode mudar. Faz aquilo que você possa mudar. O que você pode mudar? Terapias, leva para as terapias, né? Quanto mais rápido, melhor. Melhora seu estado emocional, porque o seu filho vai precisar de você. E ao invés de ter um para cuidar, se você não cuidar do seu estado emocional, vai ter dois. Vai ter que arrumar uma pessoa para cuidar de vocês dois. Então, você gostaria que uma terceira pessoa cuidasse do seu filho? Não. Então, cuida de você, para você cuidar dele. Viu aí, né, mãezinha? A saúde mental, ela é um fator aí chave principal para que você se mantenha bem durante esse processo, para garantir todo o acesso, todo o direito que essa criança ela precisa, né? E ela deve estar inserida, participando. E para a gente fechar, outra coisa muito importante, porque assim são tantos assuntos, né? Eu acho que você vai ter que voltar aqui outra vez. Né? Para a gente fechar, eu acho que a gente tinha que falar um dia só sobre casal, só sobre relacionamento. Mas para fechar, dá uma dica para a mulher que está exausta, está cansada, às vezes deixa até de namorar com o marido, de passear. Como fazer, mulher, para equilibrar? Porque assim exige um pique danado. O que você tem para dizer para essa mulher? Olha, primeira coisa, você deve ter uma pessoa que você confie. Comece pelos pequenos momentos. Pequeninos momentos. Deixa o seu filho, se você pode deixar 20 minutos, deixa 20 minutos e dá uma volta no quarteirão com seu marido. Pronto. Aí na outra semana, você já vai deixar meia hora, porque o medo da mãe atípica é deixar com uma pessoa e a pessoa não saber lidar. Então começa deixando poucos tempos. Aí deixa e vai ali chupar melancia com o seu esposo. Deixa, vai ali, toma um cafezinho, nem que seja no mercado lá que está oferecendo para degustar com o seu esposo. É coisinha rápida, entendeu? Que você vai percebendo que você vai voltar para casa melhor. Uma coisinha de 10 minutos você vai voltar melhor. Vai voltar com mais gás, com mais energia, com mais ânimo, com outra energia para cuidar do seu filho. É porque eu acho muito importante no relacionamento, a gente sabe que tem uma chama que se não for cuidada, ela vai apagar, né? E se essa chama ela for alimentada só tratando de problemas, de remédio que tem que comprar, que agora você me ajuda, que você está me abandonando e vai comprar fralda que acabou. Daqui a pouco o casal só está falando de problemas, responsabilidades e perde o tesão, perde a conexão, perde tudo. Tô falando que é saída para namorar, pegado na mão. Esquece. Esquece do problema. O problema você trata lá, no local do problema. Na hora que você vai ser eu, quando eu saio com meu esposo, a gente conversa sobre sonhos, sobre futuro, o que nós vamos fazer quando a gente tiver tal idade e tal. Vamos numa festa assim, vamos num show assim, vamos. É essas conversas. Quando eu namorava, você não conversava isso? Então volta a conversar sobre isso. É muito bom para o relacionamento, é muito bom para a mãe. Sabe por quê? A mãe sente que ela está viva. O pai de uma criança atípica sente que ele está sendo observado, que tem alguém que se importa com ele, que tem alguém que quer a presença dele. Ele vai voltar com outro ar, ele vai voltar assim, caramba, eu vou ajudar mais essa mulher a cuidar desse menino, você tá doido, ó. Um pouquinho que eu ajudei, já saindo aqui. Não, saindo lucro. Saindo lucro, eu vou começar a fazer mais, né? É assim, legal. Ô Viviane, muito obrigada, né, pela sua participação. E eu vou pedir agora para você olhar, né, para a câmera e mandar um beijo muito especial para suas filhas, para o seu marido que está em casa. Eu vou mandar um beijo para Tainá, para Lorena, que eu amo muito. Vocês me completam. Sem vocês eu não seria nada. E mandar um beijo e um abraço para o meu marido, porque ele sempre dobrou os meus lençóis. Nos momentos de angústia e tal, ele conseguia perceber, ele foi muito sensível com relação a isso e me ajudou em todo esse processo. Eu amo muito vocês, principalmente você, Cid. Nós começamos a nossa vida em 2 e agora nós somos 4.
Ai, que gostoso, olha. Muito obrigada. Gente, que papo mais gostoso, mais emocionante. Quero mandar um beijo também para essa família maravilhosa. Tainá, sua linda, Lorena, 2 filhas de ouro, esse papaizão também aí que é demais, porque hoje a gente percebe que não é a realidade de todas as mães. De repente você está aí nos assistindo e o pai do seu filho já te abandonou nessa luta. Mas eu quero te dizer que esse também não é o fim para você. Não é porque você é uma mãe atípica que você morreu e você não pode voltar para a pista. Vamos cuidar dessa autoestima, vamos cuidar desse desenvolvimento, porque a fila anda para todo mundo, independente. É mais difícil? Claro que é. É mais difícil, sim, mas é possível. É possível. Então, Viviane, muito obrigada pela sua participação, que a gente possa hoje aqui ter inspirado outras mães que vivem, que estão começando agora nessa caminhada. E eu acho que ela vai voltar, gente, em breve, porque tem muito mais assunto aí para a gente abordar. Você pelo convite, eu sempre tive isso no meu coração de contribuir com outras mães. Assim como foi difícil para mim, para todas as mães são difíceis, né? Sim. E uma mãe ajuda a outra. Com certeza, é por isso que a gente trouxe isso no Felicast de hoje. Olha, um beijão e até a próxima.